Olá, capitalista! Seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. E neste vídeo vamos estudar o par cambial Euro-USD e suas movimentações aí nos gráficos maiores, nos tempos gráficos de maior temporidade, para que a gente possa identificar e tentar prever aí as movimentações que podem acontecer para a semana atual. Então, vamos lá dar início ao nosso estudo. Na tela aí a gente está com o Euro-USD no gráfico de 4 horas. E antes da gente começar aqui a marcar e fazer as previsibilidades da semana, quero chamar a atenção para as marcações que nós deixamos já setadas na semana passada. Quero dar uma ajustada aqui nessas marcações anteriores. Bom, começando aqui com a movimentação e a previsibilidade que nós tínhamos de um movimento corretivo. Deixa eu vir para o gráfico de uma hora. Que seria esse movimento corretivo ali, fazendo uma movimentaçãozinha ascendente, e era importante que para dar confiabilidade e termos ali a certeza, uma possibilidade maior, melhor dizendo, não uma certeza, né? Mas uma possibilidade maior do mercado fazer esse movimento aqui de alta, nós precisaríamos ter o rompimento de uma região de topo, tá? Então, fazendo ali a reversão do movimento do mercado. Neste caso aqui, essa previsibilidade acaba não acontecendo. Tivemos aqui, por conta de notícia, o mercado rompendo a região que nós tínhamos demarcado aqui como uma região de demanda, dando continuidade ao movimento vendedor, chegando até a nossa primeira região de demanda compradora, que tínhamos aí a expectativa de reversão de preço, tá? Então, o par cambial, o Euro-USD, toca nessa região, cumpre aqui com essa nossa expectativa, que era um movimento de alta após tocar nessa região. Ele toca nessa região e faz um movimento ascendente até na nossa próxima região, que tínhamos ali a expectativa que ele fizesse uma correção, entrasse uma defesa vendedora. Tá? Então, ele defende nessa região, dá continuidade para o movimento vendedor e chega novamente a uma região de demanda na qual já tínhamos aqui marcado no nosso gráfico e estávamos aqui aguardando o preço chegar nessa região. Bom, tivemos a estrutura de baixa dando continuidade para o movimento. É importante a gente sempre observar e ter em mente a nossa estrutura principal, o nosso movimento principal, que foi aqui um movimento de alta que vinha lá daquele fundo até aqui a região do topo renovado, né? Então, nós tivemos um movimento de alta fazendo todo esse movimento de impulsão. Percebam que rompemos aqui os topos anteriores lá atrás. E agora aqui um movimento de mitigação. Então, esse movimento de mitigação chegou em uma das regiões de demanda, mas pode continuar vindo testar aqui uma próxima região de demanda inferior. Então, ainda temos a possibilidade de o Euro-USD nessa semana fazer movimentos corretivos. Porém, podemos observar que, assim como no início da semana passada, na qual ele chega numa região de demanda e ele faz um movimento ascendente, nós podemos ter a mesma situação acontecendo aqui. Perceba que, anteriormente, nós tínhamos essa região de topo. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível e aproximar um pouco mais o gráfico. Ó, nós tínhamos essa região de topo. Deixa eu pegar a caneta aí. A região de topo. E, teoricamente, uma movimentação de mitigação acontecendo. Na segunda-feira o preço já abre com gap, no domingo, né, madrugada aqui para a gente, ele abre com gap, faz movimento descendente e toca numa região de demanda. Então ele deixa para a gente o fundo, né, deixou o nosso fundo. Então nós tivemos um movimento de impulsão dessa segunda estrutura de movimento de baixa, de correção da nossa movimentação de alta, faz um movimento de correção e continua o movimento impulsivo vendedor, rompendo o fundo, renovando para a gente uma estrutura. Então percebam a similaridade, né, dessa movimentação com aqui. Tá? Nós temos fundos chegando numa região de demanda. Podemos ter um movimento fazendo a correção dessa região. Tá? Então nós podemos ficar de olho nessa movimentação, e até porque nos tempos gráficos menores, a gente já tem, deixa eu deixar aqui para o gráfico de 15 minutos,
a gente já teve uma manipulaçãozinha no fundo, o preço está querendo romper essa regiãozinha de topo, nivelou ali, né? Então, é uma região na qual a gente pode ficar de olho, porque o rompimento efetivo dessa zona, ele indica para a gente o ativamento de um pivô. E esse pivô ativado, ele levará o nosso preço até as regiões superiores, onde nós temos algumas regiões que podem atuar na venda, né? Então, como por exemplo, deixa eu puxar aqui essa marcação, nós temos um grande order block nessa região com pavio institucional e tudo mais. Então, nós podemos ficar de olho aqui nessa região. Logo acima dela nós temos uma regiãozinha lá meio que lateral e praticamente ali é um fair value gap, tá? Então, o preço ele pode utilizar dessa região aqui para manipular esse topo, fazer a correção ali no fair value gap e depois fazer a inversão do movimento. Que é melhor a gente marcar essa região aqui. A gente marca essa região lá em cima. Como nós temos um fair value gap próximo aqui de uma região de liquidez, ó, percebam que o topo está bem niveladinho, os topos ali está bem niveladinho, então pode ser uma região que venha a ser manipulada. E ali atrás, ó, nós temos um fair value gap, tá? Então é importante a gente ficar de olho neste fair value gap aqui. Tem um fair value gap que pode entrar numa movimentação vendedora. Aqui nós tivemos, ó, a renovação da estrutura. O que eu quero dizer? Nós tivemos esse fundo aqui sendo rompido, aí nós tivemos um movimento de correção, corrigiu o preço. E agora nós tivemos esse fundo sendo rompido, né? Então, corrigiu o preço novamente. Aqui vem um detalhe, pessoal. Nós tocamos em uma região de demanda compradora a favor da nossa estrutura principal, né, que nós estamos analisando, que foi um movimento ascendente e agora, teoricamente, nós temos um movimento vendedor. Porém, a gente tem que ter em mente que o preço ele se move em fractal, tá? Então, o movimento de alta que pode acontecer aqui, ele tende, né, a sentir uma certa defesa vendedora nessas regiões. Porém, ele pode romper a máxima aqui e dar continuidade ao seu movimento de alta, né, ativando a nossa movimentação principal. Então, se esse movimento acontecer rompendo aqui a região de topo dessa estrutura, aí nós temos a expectativa de continuidade de uma movimentação macro para um movimento de alta. Essa região aqui, ela tem um grande fair value gap para ser corrigido. E lá em cima nós temos um order block e logo em seguida tem um topo duplo. Então é um order block da extremidade. Então acaba sendo mais relevante nós deixarmos o order block lá, o bloco de ordens da extremidade máxima da estrutura e tirar essa região aqui. Até porque temos um grande fair value gap nessa zona. Deixa eu pegar a caneta para ficar mais visível. Um grande fair value gap nessa região. E o caso o preço, né, tenha a intenção de romper, ele pode manipular esse topo, fazer uma correção e depois dar continuidade para alta, ok? Mas aqui, né, a gente está numa movimentação teoricamente de baixa, podendo ter aqui o início de um movimento ascendente, um movimento corretivo. Deixa eu dar uma olhadinha como que está o IFR, né? O IFR em região de sobrecompra, de sobrevenda, perdão. Então ele pode dar aqui movimentos compradores nos primeiros momentos aqui do EURUSD, tá? Da semana. Vale a pena a gente destacar a possível movimentação nesse sentido de mitigação. Deixa eu ajustar um pouquinho mais aqui as figuras para ficar um pouco mais amplas. Aí. E essas regiões a gente tem que ficar de olho porque elas podem formar movimentos vendedores aqui, tá? Defesa vendedora nessa região. Muito importante ficar de olho nessas duas estruturas. Aí vai um detalhe.
A gente está aqui analisando o gráfico de 1 hora. Tá? Para você ter a confirmação de uma movimentação vendedora lá nos tempos gráficos menores para fazer day trade, precisa observar o rompimento de um fundo. Tá? Vou ilustrar o rompimento de um fundo aqui. Ó. O movimento está vindo de alta, tá? Movimento de alta, ele tocou aqui nessas regiões que nós marcamos. Tocou aqui, ele veio, manipulou o topo, rompeu o fundo. Rompe o fundo, pessoal, já indica para você que o mercado está querendo reverter essa movimentação. O preço ele vai voltar para testar a região, a oferta, e aqui ele vai dar a movimentação para você, vendedora, tá? Tanto pode ser região de oferta, quanto pode ser que ele voltar e fazer um pullback ancorado na inversão das médias, tá? Por exemplo, se uma média está passando aqui, ó, ele rompeu a média, aí ele volta, toca na média por baixo, deixa um candle de ignição aqui nessa região. Tá? Isso já é mais um sinal para você também poder estar entrando nessa operação, ok? Então, no gráfico de 1 hora aqui a gente espera uma expectativa vendedora. Caso ele não cumpra essa caso ele não cumpra essa expectativa compradora, nós teremos aqui ó, o preço fazendo uma movimentação de baixa até a região ali da próxima zona de bloco de ordens que nós estamos aguardando o preço tocar, ok? Então, a expectativa para o Euro-USD, eu acredito numa movimentação, né? É mais plausível uma movimentação de alta, tá? Indo buscar as regiões lá superiores. Até porque, vamos dar uma olhada nas médias. Nós temos a média de 200 passando lá por cima. A média de 20 aqui ela já está quase começando a inclinar. Mas é bem interessante nós observarmos o IFR como a gente já olhou, né? O IFR em região de sobrevenda, perdão. Região de sobrevenda e já apresentou aqui divergência nesses últimos fundinhos aqui, tá? Essas últimas regiões aqui, ó, esse último fundinho com esse, lá no IFR, ó, ele deixou fundos ascendentes, tá? Enquanto nós tivemos fundos descendentes aqui no IFR, ele já inverteu a região lá, rompeu o topo, aqui ainda não, tá? Então, bastante divergência aqui no EURUSD, acredito numa possibilidade, a probabilidade é maior, numa possibilidade dele fazer minimamente aqui um movimento corretivo, tá? Até essas regiões ali superiores, ok? É isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise, desse estudo. Desejo a você uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.